Seja bem-vinda ao Fodascast ou Fadascast. Somos o que queremos ser. Somos mulheres incríveis. Estou aqui, Gislaine Balsamo, Angélica, Filipa, Cris, todas vocês, autoras do livro 2, do volume 2. Que sucesso, meninas! Muito bom. Estou recebendo muitas mensagens, muitos depoimentos dizendo o quanto foi impactante a fala de cada uma. Parabéns, parabéns por ousarem, por serem incríveis. Obrigada. E estão gostando aqui do Chateau? Sim. Olha, o Clube Chateau é aqui no Saldanha, em Lisboa. E para quem não conhece, nosso patrocinador oficial, assim como a Ive, a Maruja, que faz todos os nossos vídeos, todas as nossas edições, está aqui hoje, por trás das câmeras, né? Beijo, Ive. Fazendo esse trabalho incrível. E essa energia, eu sei que vocês perceberam também. Como faz diferença? A Filipe estava lá no ano passado no lançamento do 1, ela fez verdade. toda a diferença, não é isso? Fez muita diferença. Tudo acontece como é. Então, assim, como tem que ser, e essa egrégora que nós nos formamos. Lindo, né? Lindo. Conexões. Conexões. Gislaine. Olá. Parabéns. Muito obrigada. Eu sei que esse livro foi muito sonhado pra você. Muito sonhado. Esse momento. Você postou hoje o que mesmo? O que é? Eu acordei escritora. Ai, olha ela! Obrigada, Rede Conexão Vamos brindar pra começar? Acordamos, Um brinde a nós, acordamos, escritoras. Muito bom. Um brinde. Acordamos. Gia, você trabalha com imagem. A imagem é muito importante pra você. E sempre foi importante porque a imagem, no passado, ela doía. Sim. E você transformou essa dor no seu trabalho, que é um trabalho incrível com Sim, mulheres. minha missão. Fala um pouquinho. Eu desde muito pequena fui sempre muito bem vestidinha, como uma bonequinha. E eu tinha uma imagem e marca pessoal já interessante, de acordo, né, com aquele dress code tudo certinho, bonitinho. Mas quando eu me olhava no espelho, eu não tinha força. E hoje eu me sinto vestida com força. Então, quando você tem uma imagem com a força interior, aí sim é que vem essa essência, e aí a sua essência pode brilhar. Porque às vezes as pessoas podem me perguntar: então você se vestia mal? Não, gente, eu sempre me vesti bem, mas eu me vestia por fora e hoje eu me sinto vestida por dentro e por fora. Olha que legal isso. É como se dentro tivesse preenchido agora. Porque, vamos lá, existe algum clique, algum momento que você viu isso e percebeu ou não? Você veio percebendo, qual foi o momento que você viu assim, ok, eu estou vestida, mas é muito mais do que estar vestida. É sobre a minha essência, é sobre o que está dentro. Existiu ou não? Foi acontecendo naturalmente? Eu sempre tive consciência de que eu não me sentia bem porque eu não fazia fotos. Eu sou uma pessoa que no meu casamento não tinha fotos. Eu não permiti que um fotógrafo... A nossa história conta tudo. Então, mas eu sempre tive essa consciência. Ok, lido com isso, abri uma gaveta, guardei e fui lidando com isso. Eu não fiz nem aquela sessão grávida. Eu não tenho fotos. Não existe fotos. A minha vida não tem uma história. A minha história é contada através das fotos que os meus amigos tiraram de mim. Aí eu tenho que ir lá pedir uma foto para um, pedir uma foto para outro, porque hoje eu tenho vontade de resgatar. Minha formatura também não teve foto. Então eu tinha essa consciência. No auge da pandemia aconteceu algo que realmente eu fui de 100 a 0. E aí eu percebi, agora no 0 eu não posso ficar. Nós temos escolhas. E eu escolhi não ficar no 0. Esse clique me fez realmente ir atrás de vestir essa mulher aqui dentro. Eu tava cansada de só ter roupas. Eu queria roupa com essência. E aí eu fui atrás dessa base, né? Estudar e pesquisar. Esse foi o clique, realmente. De uma base mais emocional, no caso, né? Foi buscar essa parte mais emocional. Isso. Que não é só a imagem, né? Isso. Eu acho que pelo fato de eu ter nascido numa família... Meu pai era produtor de sapato.
Então, eu cresci Olha com a essa história questão. da moda aí já no sangue, gente. Gente, eu aos 10 anos já tinha minha coleção de sapatilha só minha. Olha eu tenho isso. uma coleção de sapatilha só minha, que não existe em outro lugar, que meu pai fez pra mim. Então, assim, eu já nasci. Que emoção! Eu já nasci nesse meio do Por que designer. você nunca postou isso nas suas redes? Nunca falou Pois sobre é, isso? e eu tenho todas muito bem guardadas, né? Porque meu pai nunca mais vai produzir isso pra mim. Então eu guardo isso com muito carinho. Não é? Então eu cresci com esses artefatos à minha disposição. E, gente, meu pai e minha mãe eram um casal perfeito, né? Porque minha mãe é vaidosa e meu pai ali com tudo Alimentava. as cores. Adorei! Casamento perfeito! Então eu venho com essa missão de deixar bem claro. O seu guarda-roupa pode estar perfeito, completo, mas você tem que ir aqui no seu autoconhecimento. Eu tinha roupa, mas não tinha autoestima. Eu tinha roupa, mas eu tinha uma autoimagem distorcida. Gente, eu não conseguia tirar foto, porque quando eu ia tirar foto, eu só via esse detalhe. E nesse clique desse número 0, eu percebi que eu era muito mais. Claro. Eu percebi muito a diferença quando eu vim, há 6 anos atrás, para Portugal, porque as nossas roupas mudam aqui. O sapato que a gente usa no Brasil não serve pra cá. Sim. Ou ele escorrega, também, ou no calor ele solta a sola, tá? Só pra você ter ideia. No calor aqui, porque o calor aqui é diferente do Brasil. Sim. E eu percebi que eu não me identificava com isso. Então, assim, tudo é muito... Claro que também, se você pegar no seu guarda-roupa, não precisa nem mudar de país pra isso. Se você parar pra olhar o guarda-roupa de 5 anos atrás, não é o mesmo. Você não é a mesma. As tendências mudam. Não somos. Não é isso? Nós mudamos muito. Eu acho que nós, mulheres, eu acredito assim, claro, existem aquela coisa dos 7 anos, mas é mais do que isso. Eu acho que 6 em 6 meses eu olho pra trás e falo assim, não é? Não é? 6 meses a gente troca a casca. Eu acho que com a quantidade de informações que nós recebemos hoje, a gente também acaba evoluindo mais rápido. É verdade, isso é verdade seja dita. A gente vai consumindo essas informações e isso também vai nos transformando de alguma forma. Às vezes a gente nem percebe essa transformação, se é positiva ou se é negativa, a gente vai passando por essa transformação. Muito bom. Bom, vamos falar sobre mudança, agora vamos falar sobre controle, né, Angélica? Opa! Eu acredito assim, nós mulheres gostamos de controlar, eu então, né? Eu brinco que eu falo, controlo, como é que é? Deixa, ontem eu tava tocando a música, né? Deixa a vida me levar, eu não deixo, eu controlo. É verdade, ela não permite, não Você tem deixa. nesse geral, Eu pelo todos menos nós. Acredito em destino, não. Eu faço o meu destino. Eu sei como é isso. Sabe, essa coisa. Mas assim, a gente brinca, claro, nunca a gente vai conseguir, eu acho que a vida nos mostra isso. E nós, como mães, nós queremos... Eu sinto muito isso. A gente quer controlar a vida dos filhos para eles não passarem pelo que eu passei, para eles terem um sucesso que eu não tive. E a gente vai tentando sempre controlar. E a sua história prova que não existe esse controle. Não existe. E como é isso? Definitivamente. É interessante porque realmente assim, no livro, eu posso falar um pouco mais agora sobre a história que eu conto no livro, é interessante porque assim, a minha vida ela sempre foi muito pautada em cima do lado profissional. E quando a Catarina me convidou para escrever o livro, pela primeira vez eu me dei ao luxo, entre aspas, né? Eu me permiti falar da minha vida como mãe, da maternidade. Coisa que eu costumo falar até pouco na minha vida. Eu pauto muito a minha vida por outros critérios, mas eu falo pouco sobre a maternidade. E eu tive esse espaço, eu tive esse privilégio de poder falar sobre a maternidade. E foi uma experiência fantástica para mim. Exatamente, talvez, porque eu fale muito pouco. Então eu tive essa oportunidade de pensar a respeito. Como foi a maternidade em vários aspectos para mim. E eu costumo dizer que eu sou uma mãe um pouco fora do padrão. Né? Isso é fantástico, eu confesso. É verdade. Olha, não é à toa que essa história está em um livro que quebra padrões, não é isso? Isso é fantástico. São mulheres reais, nós somos. Então, assim, a minha história de maternidade, ela resumidamente se dá da seguinte forma. Por isso que a Catarina no começo falou sobre o controle, porque quando eu era mais jovem, eu ingenuamente pensava que eu realmente controlava todas as coisas. Você começa o seu capítulo falando sobre isso.
exatamente isso. Eu tinha certeza que eu controlava todas as coisas. Não, se você faz isso, você vai ter aquilo de retorno, né? Enfim, né? Você controla o que você faz. Aquela matemática da vida. Matemática da vida. E aí eu tive uma experiência, né, quando eu tive a minha primeira filha, a minha filha biológica, quando eu entendi, então, logo que eu fui mãe, eu entendi que a minha filha veio ao mundo com um problema neurológico muito sério, não era algo simples, definitivamente, apesar dela não ter um diagnóstico fechado até hoje, ela já tem 17 anos hoje, mas ela, na época, ela ainda também não, né, nunca teve um diagnóstico fechado, a gente diz hoje que ela tem uma encefalopatia com epilepsia de difícil controle. Então, assim, é uma criança, porque eu falo uma criança, ela tem 17 anos, mas vai ser meu eterno bebê. Né? Ela é acamada, né? Ela não consegue andar, não consegue falar e não consegue se comunicar com o mundo, em função principalmente das crises convulsivas que a gente por muitos anos tem tentado equilibrar. Mas a questão toda é que quando isso aconteceu, eu pensei, mas como assim? Como que isso está acontecendo comigo? Mas como assim? Eu tive uma gestação tão certinha, nunca usei drogas ilícitas, eu nunca, né? Porque teoricamente esse seria o controle da coisa, né? A gente acaba sendo, tipo assim, a culpa é minha. A culpa é. Mas o que aconteceu de errado? O que eu fiz de errado? Mas como assim? Por que, né? E aí você começa a entender definitivamente que você não controla nada nessa vida e que não importa o que a vida faz com você, mas sim o que você faz com que a vida faz com você. Exatamente. Isso é muito, eu vivi isso na pele, Então, assim, quando a minha filha nasceu, claro, obviamente, no começo meu mundo desabou, foi muito difícil, eu fiz anos de terapia e tal, e com o tempo eu fui me acostumando, né, fui entendendo, né, eu ainda comento no livro isso, né, nasci então uma nova mãe e uma nova filha, porque quando você gera uma criança, quando você tem um filho, é natural que você tenha expectativa, você coloca vários sonhos em cima daquela criança. Sim. Você imagina ela andando, ela falando, ela indo até pra faculdade, ela casando, você imagina tudo. Até o teu marido e não, louca. E os netos. A gente consegue fazer isso. Consegue. E aí eu tive que encarar um certo luto, porque aquela criança que eu imaginei, ela não existia e não iria existir. Então então eu me adaptei, né, e entendi qual era a minha nova filha que estava ali, né? E então, por conta disso, eu também me tornei uma nova mãe, né? E com isso, né, tenho essa experiência com a Marina, que é minha filha mais nova, mas vocês vão entender que ela é mais... ela era teoricamente a mais velha, mas depois ela se tornou a mais nova, porque depois de um tempo, eu e o meu marido, na época, né, nós decidimos adotar uma criança. Por quê? Porque como os médicos não tinham um diagnóstico fechado com relação à Marina, consequentemente eles não podiam nos orientar com relação a uma próxima gestação. Sim. Então eu não saberia dizer se eu tinha uma chance muito grande de ter uma outra filha com algum problema neurológico. E em função da experiência que eu tinha, eu não queria viver isso novamente, né? Porque realmente é muito sério, né? Muito desafiador. Não podemos controlar. E aí a gente decidiu então adotar uma menina. E assim mais tarde veio a Alice. Apesar da Alice ter vindo depois, a Alice se tornou a filha mais velha porque ela veio mais velha que a Marina. Na época, a Marina tinha 3 anos e a Alice tinha 5 aproximadamente. Então teve toda essa baguncinha aí, né? Ela se tornou a nossa filha mais velha e agora a Alice está com 18 anos. E eu posso dizer, e gostaria de dizer aqui, inclusive, que a minha ideia no livro não foi falar de nada profissional, que é algo que eu carrego o tempo todo comigo. O meu Instagram é muito profissional, tudo na minha vida é muito profissional, eu levo o profissional muito a sério. Mas como uma exceção, eu resolvi trazer para o livro a minha vida como mãe. E realmente na intenção de inspirar outras mulheres que queiram ser mãe de diversas formas. E eu sou a prova de que você pode ser mãe de diversas formas. Você pode ser mãe biológica, você pode ser mãe do coração. A relação que você cria
de mãe e filho, ela pode ser construída de diversas formas. E a minha relação particularmente, as minhas relações com as minhas duas filhas, são a prova de que elas foram construídas de uma forma maravilhosa. Eu hoje sou muito bem resolvida com a situação da Marina, que é, né, uma situação muito desafiadora, como a Cris mesmo disse, e sou muito bem resolvida com a situação da adoção. A Alice veio assim com uma força, veio para também encher a nossa vida de alegria e trouxe uma nova perspectiva, né? E inclusive eu preciso falar isso, ela passou na faculdade de medicina esse ano. É um brinde! Um brinde, olha. E é isso, é poder, deixa eu beber. E é poder olhar para trás e entender o que você construiu. Sim. Baseado nas suas escolhas e baseado nas suas coragens, na sua coragem. E não é à toa que o meu livro chama Coragem Mulher, porque é preciso ter coragem. É preciso ter coragem para estar hoje aqui em Portugal, enquanto você tem uma filha especial em cima de uma cama, enquanto todos talvez te julguem e falem, ela não deveria estar lá. Ela está abandonando a filha. Mas olha só, e a gente mulheres e mães são julgadas o tempo inteiro. O tempo todo. Olha só, se você está ao lado, você está sendo julgada. Se você está próximo, você está sendo julgada. Qualquer coisa que passe. E você acaba trazendo isso de uma forma, até às vezes, doentia. E, Angélica, o livro 1 nós temos a história também, não igual, mas parecida, que é da Letícia. E quando ela saiu do Porto, ela desceu do palco, uma pessoa chegou pra ela e falou assim, eu precisava ler a sua história, ouvir a sua história. E eu tenho certeza que muitas mulheres precisam ter e ler a sua história. Porque a força que você tem como mãe, como mulher, ela transmite, é transmitida através de cada palavra. Você pode ter certeza disso. Porque é muito fácil falar, mas não é fácil viver. E falar sobre o que se vive. Nunca. Sim. Eu gostaria de contribuir em relação a esse tema. Dentro dessas 37 cirurgias que eu passei, muitas vezes as pessoas perguntam como você consegue? Eu acho que um dos pontos que eu consigo isso é que não é com o meu filho. É comigo, sou eu que passo por esses tratamentos. Então, assim, eu posso imaginar um pouco, mas é muito pouco, o seu sentimento, né, e a forma como você vive isso, porque eu prefiro que seja comigo. Eu agradeço isso todos os dias, que é comigo, e a minha força vem daí, porque eu acordo e penso, o meu filho tem saúde, ele precisa de mim, se vira, dá seus pulos. É verdade. Porque tem alguém me esperando. Sim. Né? Então, eu posso só imaginar. É isso. Filipa, maravilhosa! Gente, essa mulher tem um olhar, já viu? Poderoso. Poderoso. Um olhar poderoso. Nem perguntei. Então começa. Eu sei, Depois olha, contigo. eu sei, porque nós já sabemos e já conversamos muito sobre a sua autocura. Você curou o seu corpo, o seu útero, e você ensina hoje a outras mulheres. Antes de mais, eu vou lançar aqui um tema em cima da mesa. Eu curei-me porque eu aceitei que vivia numa relação de abuso. Abuso com uma pessoa que estava comigo, e foi uma relação completamente tóxica, ao ponto de me ferir e de me flagelar todos os meus valores pessoais. E a partir daí começou um grande problema uterino. O problema é esse que durante um ano eu andei ali a contrabalançar, a balançar e a não balançar, mas eu pensei, não, isto é muito grave, eu tive um cancro às portas da morte e isto tem que ser olhado da forma que tem que ser olhada e tem que ser visto da forma que tem que ser visto. Diferente, né? Olhar, ter a coragem de assumir que nós vivemos uma relação de abuso e que temos que saber dizer não. E quando nós sabemos dizer não aos outros, nós começamos a dizer sim a nós mesmos. Esta foi a primeira fonte de cura que eu tive. A segunda fonte de cura que eu tive foi eu ter a capacidade de poder olhar para o meu campo morfogénico, perceber quem da minha família tinha recebido outros abusos que estavam ocultos
e perceber que eu tinha a capacidade de me curar a mim própria e de transmutar e resignificar esse mesmo sentimento. E nessa fase foi a fase mais bonita da minha vida, porque foi a fase de mais empoderamento que eu tive, foi a fase de mais dor que eu tive, mas foi a fase que houve um parto comigo própria e que eu pensei, não, o teu lugar é este, tu não vais morrer e Deus está-te a dar a possibilidade de te curares e de poderes ter uma relação foda. Uma relação foda, com um homem foda, que te valoriza, que te ama, que te respeita. E nós, mulheres, somos habituadas a aceitar muito pouco. E esse muito pouco vai cristalizando o nosso corpo. As nossas emoções estão lá, acabam por estar plenamente coladas. E chega a um ponto em que o corpo fala, dá um grito, tal ordem que fala, está a gritar e está a dizer, olha para mim, porque eu estou cheio de dor. E foi o que aconteceu com o meu cancro. O útero, dizer-vos aqui que o útero é a nossa maior fonte de poder, de criação, de autocriação. E nós, quando nós estamos muito alinhadas com o nosso útero e muito alinhadas com a nossa fonte de criação, nós temos um empoderamento posterior muito amplo. E é incrível como nós, mulheres, conseguimos resignificar isso. Mas é preciso coragem e é preciso saber dizer não. A partir do momento em que eu comecei a dizer não para todo o meu exterior, essa relação de abuso que eu tinha, o primeiro ponto foi eu tomar consciência que eu Mas não precisava foi só de ajuda. para ele. Eu vou Não, falar, por foi- exemplo, a Angélica, ela falou uma coisa, tem muitas pessoas que me criticam. Eu hoje acredito que você também deu um não para essas pessoas. Não interessa Sim. a sua opinião. Eu acho que também é por aí, porque não é Sim. só a relação de abuso que para você todo, vive. É é para para todo todo mundo, o global. para todas as pessoas. É para as pessoas dizerem assim, não, Filipa, vai para o IPO, se tiveres que ir, vais. E pensares assim, o caminho dos outros não é o meu caminho. Eu tenho um caminho especial, eu tenho aqui uma missão especial. E é teres esta coragem de posicionar-te e dizeres, não, o meu caminho é este. Eu mereço isto. Então eu mereço tentar. E ir onde ninguém vai. E acho que a partir daí é onde começa a maior magia, porque é a magia de pensar, eu estou doente, eu tive realmente uma situação muito complicada de cancro, que ninguém dava nada por mim, o meu caso foi discutido no hospital todo de Santarém, mas ao mesmo tempo eu pensei, eu estou a ter esta possibilidade e se Deus me está a dar esta possibilidade, eu vou agarrá-la. Eu vou ir onde ninguém vai, eu vou fazer o que ninguém faz, mas eu vou conseguir Até o e vou último- estar. Até a última possibilidade. Até à última possibilidade. E eu fui até à última possibilidade, até à última consequência. Eu tinha pessoas a dizerem-me, como é que tu consegues? Como é que vais conseguir? E se tiveres uma gravidez onde podes morrer num parto? Eu disse, eu vou até à última consequência. E a partir do momento em que tu tomas esta consciência, não tem como dar errado. É verdade. Não tem. Não, como é prova dar errado. disso que você tem cartas Eu tenho 6 cartas do Papa em casa. do Papa em casa Ah, coisa linda. escritas. 6 cartas. Pelo milagre É da sério. vida dela. É. 6 cartas. 6 cartas. Incrível. E É incrível. É incrível. é incrível. Mas olha, não conta tudo, deixa todo mundo Na de curiosidade. ler. Sim. Por favor, porque você conta detalhes sobre isso. Então deixa uma pitada aí, Filipa. Deixa. Vamos terminar com uma pitada para o pessoal ler essa história. resgatar este âmago. Eu acho que é muito importante as mulheres, na sociedade de hoje, nós vivemos uma cultura de abuso muito disfarçada, completamente disfarçada. E acho que é importante nós sabermos pedir ajuda na altura certa, no momento certo. E é importante nós olharmos para nós, acima de nós olharmos para todas as necessidades de ser mãe, ser pai, de sermos filhas, olharmos para nós e percebemos o que é que eu preciso. O que é que me faz feliz? Como é que eu vou fazer este caminho? E a partir daí construir. Acho que esta é a maior base. Concordo. E a partir daí construir algo significativo. Não é construir algo porque tem que se construir, é construir algo de impacto. Este livro que está aqui fala de resignificação. E se fala de resignificação, então que as minhas filhas olhem para isto e pensem assim, que mãe foda. Que chegou aqui, que fez, que lutou. E eu, se quiser, faço o mesmo caminho. Muito bom. É aí. Exato. É Mas aí é que está a verdade. virar. Nós somos muito fortes. E se trata também um pouco de empoderar outras mulheres, Completamente. né? Eu percebi isso ontem no lançamento, me caiu uma ficha muito clara, assim, até falei um pouco a respeito sobre isso no lançamento, da força que nós temos de empoderar, de Outras inspirar mulheres. outras mulheres. E a gente sempre acha no começo, uma coisa que foi muito falada, Não. que a nossa história não É um interessa, meme, né? A nossa história é boba.
E quando a gente coloca no papel e se coloca presente, né, e conforme a própria rede, né, permite que a gente se posicione. E quando a gente se posiciona, a gente pensa, poxa, realmente eu sou foda. Com certeza. Isso é muito Mas bom. somos. Somos. Oi, Cris. Oi! E aí, meninas? Agora, eu nunca sei de onde você vem. Eu não sei se eu falo que você vem de São Paulo ou que você vem de Florianópolis. Ou do Piauí. Eu do Piauí, boa. É que eu sou do Brasil inteiro. Ah, linda. Agora na Europa. Na Europa. Não é mesmo? Sim. Você fala muito no seu capítulo sobre esforço, sobre que não existe coincidências, até porque ontem você me lembrou uma coisa e me caiu uma ficha muito forte. Quando a Helena te convidou e te falou sobre o livro, ela tinha que sentar do seu lado para você estar aqui hoje. A Helena, autora do livro 1, ela não iria pegar o seu voo e ela ficou doente. Ela ficou mais 5 dias em Madrid para ela poder sentar do seu lado para você estar aqui. Não. O que nunca te deixou desistir? E até antes de responder a pergunta, tem um adendo a essa Tem? história. Fala. Porque eu contei pra vocês, eu perdi a minha mãe no começo do ano passado, então eu não ia nessa viagem. Olha. E a minha mãe faleceu dia 11 de fevereiro, e aí todo mundo falou, Cris, é um momento de você espairecer, é um momento de você renovar as energias, vamos na viagem. A gente ganhou essa viagem da empresa. Eu falei, vamos na viagem. Então tinha que ser, eu tinha que conhecer a Helena, tinha que conhecer todas vocês. E sobre essa força, é muito do exemplo que eu tive sempre em casa. Meu pai e a minha mãe foram pessoas muito fortes, assim. Eu venho de uma família muito humilde, assim. Meu pai trabalhou por muito tempo em casas de família, né? Ele trabalhava para os outros e ele foi um cara que todas as portas. E eu lembro, assim, muito claro de vários exemplos que eu já era grandinha, tinha 10, 12 anos. Grandinha, 10 anos. Adorei ela. Eu já trabalhava, eu já queria ganhar o meu dinheiro na época dos dinheiro. cruzeiros. E eu lembro, assim, às vezes dele brigando, assim, porque o negócio não deu certo, eu não consegui fechar. E quando ele conseguiu comprar o terreno, que é onde minha família vive até hoje, foi uma grande festa, assim, pra ele. Aquele foi um momento que eu falei, cara, olha, e eu pensava assim, se meu pai conseguiu, eu também consigo, porque eu sou filha dele. Claro. E todos esses pensamentos sempre foram guardados, assim, e foram fonte de força. E quando eu fui conseguindo definir um pouco para onde eu queria ir, o que eu queria fazer, eu sempre tive muito claro que eu precisava ganhar dinheiro, que eu tinha que sair daquela situação de mais pobreza e conseguir alcançar alguns objetivos. E a minha concepção foi uma filha que não foi planejada, né? Minha mãe tinha 47 anos quando engravidou, ela não esperava mais ter filhos. Ah, meu Deus, eu vim 47 esse ano. Surpresa! Vem cá, vou fazer feliz. Não, vou mudar de assunto. Se tiver que vir um filho, vai vir. O meu pai, assim, a minha mãe não aceitou muito no início, né? Porque, imagina, assim, uma mulher de 47 anos numa cidade do interior, onde as pessoas têm um julgamento muito grande. Eu entendi muito isso depois de adulta, né? Que eu comecei a fazer. Não, e fala quantos irmãos você já tinha. Então, quantos irmãos? 9 irmãos. Ah, você é novinha de 9. Nossa, caçulinha. Caçulinha. Então, imagina. E até comentei com a Angélica esses dias que eu... até para entender um pouco a minha história, as crenças que eu carregava, eu fiz muitas constelações. Sim. Nos últimos 4 anos foi o meu boom de evolução. Constelação familiar, que é Constelação familiar. uma terapia, vamos dizer assim, holística. Sim. Que eu também já fiz várias. Que quebra muitas crenças, né? Quebra assim, muitas na nossa vida. crenças. Também já fez. Já. Aqui vocês já fizeram? Já. Ainda não fiz. Ainda não fiz. Tem que fazer, gente. Tem que Com a fazer, pessoa Gia. certa. Gia. Com a Tem pessoa que fazer certa. com a pessoa certa. Tem que fazer com a pessoa Com a pessoa certa. certa. Isso mesmo. E aí nessas constelações, até para entender um pouco mais, assim, a minha mãe, porque às vezes eu tinha um pouco de inconscientemente resistência, porque eu estava no útero dela e eu não era desejada. Então eu briguei a vida inteira para ser desejada nos ciclos de amigos, de família, de trabalho. Você acabou trazendo esse sentimento. Exatamente. E aí eu perguntei para ela, mãe, se você pudesse ter escolhido quantos filhos você teria, quantos filhos você teria tido? E ela me falou, eu teria tido 1 ou 2 no máximo. Então, olha o quanto a gente evoluiu. Hoje a gente escolhe quantos filhos a gente quer ter, ou se quer ter filho ou não. E ela vem de uma época que ela não tinha esse poder de escolha, né? Ai, meus irmãos são assim, escadinha, né? Sim, um atrás do outro. Só eu que tô mais distante, assim. 8 anos de diferença pro meu último irmão. Então, essa força vem dessa família. Assim, a minha mãe foi uma mulher muito forte, muito, assim.
Ela teve o pior câncer que se pode ter, que é o de pâncreas. E ela começou a ter os sintomas mais vou me emocionar. Vai ser você. Os sintomas mais fortes vieram tipo um mês antes dela ir embora. Que foi quando a gente realmente descobriu que ela estava com 7 tumores já. Então, essa força vem dela. Assim, meu pai e minha mãe nunca deixaram a vida mudar o que eles queriam, sabe? Para a família e para os filhos. E eu vi tudo isso. E eu cresci no meio desses pais. E eu fui meio que filha única, né? Porque os meus irmãos já eram grandes, assim. As minhas irmãs mais velhas já eram mães. Eu era tia antes de nascer. Então... Então, eu fui meio que criada só eu e eles. Isso foi muito importante porque eu absorvi muito mais deles do que talvez os meus irmãos puderam absorver. E você agora Honrei pai e mãe. Pai e mãe aqui nesse... Com certeza. Com certeza, linda. Chorona, né? Não, linda, isso é muito bom. Isso, a gente está falando sobre família, sobre aceitação, sobre crenças. Olha como também linda. Olha como essa conversa, essa roda aqui se fechou exatamente entre crenças, Sim. limitações, Sim. família, aceitação, resiliência. Nós estamos realmente aqui falando sobre o dia a dia de todas as mulheres, com a maioria delas que eu já conversei. Todas nós aqui temos um ponto de conexão, um ponto onde tudo que nós vivemos nos trouxe até aqui. E nós escolhemos, a família dizem isso, né? Que nós vamos nascer. E eu tenho buscado entender isso também. Eu acho que é muito isso, né? Sua filha te escolheu para você falar pro mundo, se tornar quem você escolheu. Oh, meu Deus, gente, todo mundo... E assim, nós somos mulheres, e vou falar a palavra forte, não é forte só de ser forte, de fazer, não. Somos mulheres fortes porque temos histórias únicas. É verdade. Somos únicas no nosso olhar e somos, eu vou usar agora o que você falou. Lá atrás a sua mãe não tinha a escolha, nós temos a escolha. Sim. Do nosso poder destino. de decisão. O poder de decisão. Todas nós aqui temos o nosso poder de decisão. E nós estamos aqui nessa mesa hoje, em Lisboa, tomando um vinho. Por decisão. Por decisão. Por uma escolha, Parabéns, por uma né? escolha. Parabéns. Uma escolha por uma decisão. Então, pra finalizar, vou começar por aqui. Não, é difícil, eu tô chorando. Vou começar pela Angélica. Angélica, em uma frase, como você resumiria todo esse processo, tudo isso que você viveu com o livro, que você está vivendo ainda, que você está aqui, você veio do Brasil, você tomou a decisão de estar aqui. Uma frase. Conexão. Eu acho que a palavra, né, principal é essa, é a conexão entre mulheres. Isso eu tenho aprendido desde que eu comecei a escrever o meu capítulo e isso se tornou cada vez mais forte, se concretizou, na verdade, para mim, ontem, no lançamento do livro, o quanto as mulheres são fortes e o quanto as mulheres conseguem se conectar e se apoiar de uma forma muito forte. Eu nunca tinha vivido essa situação antes, porque por diversos motivos eu sempre vivi um pouco mais... Eu nunca tive grupos muito fortes de mulheres conectadas. Então essa tem sido a primeira experiência onde eu consigo tratar de assuntos, de histórias, né, feitas... de histórias construídas por mulheres para outras mulheres. E essa experiência me trouxe esse entendimento da força que a conexão feminina, que a conexão entre mulheres pode ter. Mulheres juntas, mulheres unidas, mulheres empoderadas e principalmente se apoiando, elas podem curar umas às outras. E isso é lindo. Isso é lindo. Então, é isso que eu gostaria de dizer. Maravilhoso. O nome da Rede Conexão não é à toa. Né? Não é à toa. Filipa. Bem, talvez a palavra que eu queria deixar aqui para este podcast, milagres, para todas nós. Amém. Milagres. Lindo. Para si também. Milagres. Acreditar em milagres, acreditar em Deus e acreditar que tudo tem um propósito. E às vezes nós não percebemos bem
o descer de Deus, mas há milagres que se materializam. E há milagres que nós estamos aqui porque tem que acontecer um milagre daqui para a frente. E esta conexão com a Catarina é fantástica, Catarina, obrigada, porque nos permite empoderar outras mulheres. Temos uma rede de força, uma rede de apoio que, milagre a milagre, construímos um milagre único. E era isso que eu queria deixar-te aqui também, Catarina. Linda, obrigada. Que linda. Linda. Cris. Vamos lá. Bom, eu vou deixar 2 palavras que tem muito a ver com todas nós, que é teimosia e persistência. A gente tem que ser teimosa e persistente, porque muitas portas vão ser fechadas para nós. Com certeza. Mas a gente vai atrás de outra porta. Eu, como boa taurina, o pessoal diz que eu sou muito teimosa. Somos teimosas. Quando alguém fala assim pra mim, não vai dar... Oi? Oi? Você falou Não vai dar. E quando ela vai fazer, aí que eu vou fazer. Ah, é? Vou te mostrar. Há quem diga que eu sou assim. Quando me dizem não, aí que eu quero sim. Agora eu vou te mostrar por que eu não gostei. É mais fácil tirar minha cabeça da ideia, tirar a cabeça, do que a ideia da minha cabeça. Muito bom. Gislane. Ontem não me emocionei, consegui segurar, mas realmente hoje eu não consegui. E acho que a pergunta que a Catarina fez ontem, qual seria a próxima história? Eu ontem dei uns rodeios. Eu gostaria muito de escrever no meu próximo livro, que eu fiquei pelo menos 1 ano sem dor e sem cirurgias. Então, assim, a minha palavra é o sonho. Sonho. Você todo dia vai ter dúvidas, mas você também vai ter a escolha de buscar essas certezas. Tenha dúvidas buscando as suas certezas. E é isso que eu faço todo dia. E eu tenho o prazer de poder fazer isso ao lado da Rede Conexão, na rádio, como coordenadora, tendo a Catarina como minha mentora, tendo a Rede Conexão Mulher como minha família. Eu tenho um sentimento de pertencimento dentro da Rede Conexão Mulher que eu busquei durante 10 anos aqui na Europa. E eu achei isso. Então sou muito feliz com a família Rede Conexão Mulher. Linda. Obrigada, Gia. Muito obrigada. Linda. Gente, uma delícia o nosso bate-papo, nossa conversa. Essa energia, né? Vocês estão sentindo a energia que tá nessa mesa? Essa energia feminina e que nos cura. O que nós estamos... Senta, calma. Desculpa, gente. Calma, beba. Beba. Bebe aguinha. Vai dar tudo certo. Bebe água. A gente se emociona mesmo. Bebe vinho. Vinho melhor, vinho melhor. Bebe vinho. Melhor, bebe vinho. Eu segurei muito tempo. Nós Mas temos olha coração. só, a gente tá aqui de coração. Essa energia. É essa energia. E que bom, não tem que segurar É mesmo. isso. Que bom, nós estamos Tá aqui, pra somos fora. tudo amiga. E a ideia desse podcast é mostrar a vida real. Porque essa coisa de família margarina, vida perfeita, que Não a gente dá existe, conta de não tudo, existe, não não dá. existe. Então, eu quero deixar pra você que tá aqui assistindo o nosso podcast. Isso aqui é real. Somos mulheres A vida reais. como ela é. A vida como ela é, exatamente. Nelson Rodrigues. Lembra de um quadro do Fantástico lá no Brasil na época? Muito bom ter você aqui e eu te espero no próximo Fodascasts ou Fadascasts.